Todas, Shalom Ubraja, para todos que asisten semanalmente a esta aula, las cuartas-feiras, Pedrat Hashem, espero encontrarlos a todos vocês com saúde, alegria, tranquilidade e paz. Estamos chegando em uma época do calendário, num momento muito especial, muito esperado, na qual contamos 7 semanas e dias, através da mitzvah de Sefirat HaOmer, através da mitzvah do contagem do Omer, na qual a Torá nos pede fazer uma reflexão profunda no tempo, para te ensinar que quando você mais tempo você espera por algo que vai acontecer, assim como fazem Leavdil, fazem aqueles que esperam o Mundial, colocam, por exemplo, faltam 60 dias para iniciar a competição mundial do futebol, e aí as pessoas dizem falta, no Leavdil. A gente tem a mitzvah de contar Hayom. Hoje são tantos dias que acrescentam estes dias para esperar a chegada do grande dia, o dia da festa de Matan Torah. Mas não tem Torá sem primeiro ter Shavuot, as semanas preparatórias para poder chegar a esta data na qual o povo de Israel recebeu a Torá 3.350 anos atrás. Estamos no ano 5783 e a Torá foi entregue para o povo de Israel no ano 2448. Passaram vários séculos, passaram já 3.000 anos, e o povo de Israel renova a energia para receber novamente esta Torá HaKedoshá. Este dia é o grande dia, quer dizer, este dia é o dia mais importante que temos no calendário. Por quê? Porque se não fosse pela Torá, não teríamos Yom Kippur. Onde está escrito que temos um dia de perdão? En la Torá. Donde temos escrito que tem dias de Rosh Hashanah, está escrito Yom Teruah, dias de julgamento, e assim está escrito os dias de Sukkot, na qual o povo de Israel mereceu a proteção das cabanas e a proteção que acompanhou com 40 anos, os milagres que hoje nós vamos repassar juntos através da história. Bom, antes de começar, o título de hoje é Maktub. O que quer dizer Maktub? Katub Torá. Está escrito em la Torá, e se lembrem bem desta palavra Maktub, desta palavra tão importante que nossos pais e nossos antepassados diziam Maktub ou Maktub, está escrito ou não está escrito, e nossos sábios interpretaram esta palavra que todo aquilo que Hashem ordenou para o povo de Israel, nossos antepassados falaram na Sebenishma, ok? Vamos fazer rapidamente a lista de Refuah Shlema para Félix Shoshana, Lea Bat Hava, Bezrat Hashem, que tenham Refuah Shlema, לאורך ימים ושנים, para Shoshana Bat Hava, Bezrat Hashem,
para Shlomo ben Shoshana, para Jacob ben Esther y todos aquellos que precisan de una ayuda, aprovechen esta época, porque cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, recibió a cura completa y no teve más pessoas con doencias y no teve más dor y no teve más lágrimas, porque el pueblo de Israel recibió la Torá y recibió la cura con la Torá. Cada vez que recebemos la Torá, recebemos la cura, entonces nos estamos aproximando. También le Abdil, Le'ilun Nishmat, Ishaq ben Zakie, Moshe ben Zalman, Begam, Le'ilun Nishmat, Eliyahu ben Mazal, Ruach Hashem, Tinechanam, Began Eden, Begam Nefesh Haim ben Esther, Begam Mordechai ben Marin, Ruach Hashem, Tinechanam ben Ishaq ben Rachel, Ruach Hashem, Tinechanam Began Eden. Voltamos então para nossa aula. Nossa aula o título é Maktub, e a gente vai ir levando as informações para poder chegar a entender por que foi dado o título de Maktub para este tema. Sabemos que esta semana leímos um novo Sefer, um novo livro, é o quarto livro chamado Sefer Bamidbar, que a tradução literal é no deserto, mas não é no deserto. Os sábios chamam este livro como Sefer HaPekudim, o livro da contagem do povo de Israel. O povo de Israel foi contado em várias oportunidades, porém foi chamado Humash HaPekudim. E normalmente, vocês sabem que a Torá é um livro de Horaá. A palavra Torá vem da palavra Horaá, de lições, ou de mitzvot. Porém, Rashi diz que a Torá deveria começar pela primeira mitzvah, Hodesh Azelachem, o primeiro mês. Mas a Torá apresenta nesta semana o censo, a contagem. E a pergunta é: que tem que ver esta contagem com a festividade que se aproxima nestes dias de Shavuot? Vamos encontrar informações maravilhosas que a gente, por aí, nós não pensamos no carinho que o Criador tem com o povo de Israel. A gente acha que nós somos mais um dentro deste planeta, que este planeta tem vários seres humanos com várias religiões, e o povo de Israel é mais um. E nesta perashá vamos ver que nós não somos mais um, que cada componente do povo de Israel, ele é único e preferido por Boreolam. Você não pode pagar a existência de do povo de Israel. Por exemplo, teve em nossa Torá um momento crítico de Jacob Avinu, nosso patriarca Jacob, que se tinha enlutado pela falta de Yosef, não sabia, 22 anos, pensou o pior, não podia se consolar, e chegaram os filhos e lhe perguntaram: olha, você chora por Olha, você tem uma família grande. O povo de Israel chegou a ter a família com 70 almas. Olha quantos nós somos. Por que chora? Olha os outros. Falou: eu não posso deixar de chorar pela falta de único Yehudi. Único Yehudi. Ele é diamante que tem a Kadosh Baruch Hu aqui na terra. E este diamante, a Kadosh Baruch Hu lo precisa contar. Diz e pergunta o Talmud
por que Deus contou o povo de Israel tantas vezes na Torá. Por exemplo, na Torá aparece a contagem pelo menos 3 vezes. Aparece a primeira vez quando eles tiveram que descer de Israel para o Egito, através de Jacob Avinu. Depois los contou novamente quando estavam em Egito. Depois lo voltou a contar por terceira vez quando pecaram. Queriam saber quantos sobraram. Olha como Hashem, você tem hoje na humanidade 8 bilhões, mas um Yehudi, ele não tem preço, ele não tem alguma coisa material que possa suplantar a vida de um Yehudi. Por que nós cuidamos tanto de nosso povo? Porque cada um e um é muito especial para Kadosh Baruch Hu. Quando pecaram e alguns faleceram para o pecado, lo voltaram na mente a contar e voltaram outra vez a contá-los na entrada e na saída do povo de Israel. E foram contados também 2 vezes na época de Shaul e foram contados 2 vezes na época de David. Todo isso dá 9 vezes. E a 10ª vai ser também na época de Ezra, mas mais uma vez, quando chega o Mashiach, Hashem vai contar novamente ao povo de Israel. E aí você tem que perceber o primeiro milagre é neste sentido de que o povo de Israel desceu com 70 almas, ficou 210 anos escravizado pelo faraó, e depois de pouco tempo, em 200 anos, eles chegaram a ter 5 milhões de Yehudim no deserto. A Torá diz que cada mulher trazia sextuplos. O povo de Israel crescia e aflorava e se reproduzia de maneira sobrenatural. E aí, quando nasciam, o faraó do Egito ficou preocupado, falou: o povo de Israel prolifera de uma maneira anormal. Veja hoje, aqueles que pensarem ou que pensavam que o povo de Israel um dia ia desaparecer, por exemplo, na época do Império Romano, todos os impérios do mundo fracassaram e foram derrotados, e sua lembrança não é existente. Uma vez um rabino de la Yeshiva de Ponevezh fez uma viagem para a Itália, para Roma, especialmente para Roma. Chegou para Roma e ficou parado no arco de Titus e falou: Titus, cadê tu império? E olha nós, o povo de Israel, olha quem nós somos hoje novamente. De você não tem lembrança, mas do povo de Israel, o povo de Israel é lembrado a toda hora e em todo momento. E os milagres que acontecem com o povo de Israel. Então, aqui vem uma mensagem muito importante, diz Rashi: Mipnei hibatam, pelo carinho que Hashem tem com cada um do povo de Israel, igual que aquela pessoa que ama seu dinheiro. Quem ama seu dinheiro está contando seu dinheiro continuamente, porque ele se sente bem contando dinheiro. Comerciante, quando acaba
o dia de trabalho, quando ele chega na última hora e faz o fechamento de caixa, o momento mais prazeroso dele é tomar um whisky, uma gin tônica, uma coisa que o alegre e contar seu dinheiro. Na época de hoje já não se conta, mas antes contava no dinheiro prazer. Para Hashem é prazer contar o povo de Israel. Outra vez se lembra, aqui tem um Yehudi, aqui tem um filho. Hashem chamou ao povo de Israel, Beni Bechori Israel. Vocês são meus filhos. Olha que grandeza para o povo de Israel. Então, aqui a gente já aprende mais uma mensagem. E prestem atenção. Hashem nos contou. E depois de contá-los, Hashem pediu para Moshe e Aaron que eles façam e tragam com eles o livro da paternidade e da maternidade dos abolengos e os familiares do povo de Israel. E aí foram contados a tribo de Judá, a tribo de Issachar, a tribo de Zebulun, e aí vai para frente. Em prioridades, cada um com seus méritos foram contados. Escutem bem, foram contados e voltam a ser contados antes de Shavuot, dizendo, escuta bem, Yehudi, meu querido filho, agora você vai entrar novamente debaixo do pacto para receber a Torá. Todos e todas, não tem exclusão. Você não pode dizer, eu não. A Torá contou a todos e contou a todas. E nos volta novamente e nós mostramos a Hashem, olha, perduramos. Passaram 3.350 anos daquele momento, 55 anos. E voltamos novamente. E voltamos novamente a receber outra vez esta Torá, outra vez a nova energia. E a pergunta é, por que esta Torá é a energia para o povo de Israel? É a única solução que o povo de Israel tem. Se você, diz o Zohar HaKadosh, três coisas são inseparáveis: Deus, a Torá e o povo de Israel. Não tem como você separar. Se você tirar uma perna, se desmonta e cai. É uma estrutura sólida. Hashem, este ano, nos vai julgar, e agora vou explicar como funciona o julgamento. Quanta Torá, quanta espiritualidade, quanta sabedoria nós teremos para o próximo ano, assim como em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Somos julgados para quanta vida, quanta alegria, quanta parnassá, tanto sustento. Agora chega o momento do julgamento para saber quanto Yehudi você vai ser para o ano que está entrando. E isso lo encontramos justamente no Talmud, Masechet Megillah. Ezra Sofer, Ezra o escriba, estipulou que o povo de Israel lea 2 vezes ao ano as advertências. Pergunta o Talmud por quê? Para que se cumpla o versículo Tahel Shana Ubirchotea, que inicie o ano com as berachot, um novo ano. Quando nós recebemos a Torá, renovamos, limpamos o passado e abrimos o presente e o futuro através do recebimento da Torá. Tahel Shana começa o ano das bênçãos e todo o passado que passou
acabou. As coisas não boas desaparecem. E diz o Talmud, em Rosh Hashanah entendo, mas em Shavuot que tem, está escrito, Be'atzeret nidonim al perot hailam. Quando chega a Shavuot, ¿qué es Atzeret? Atzeret es reunión. El pueblo de Israel se reúne, se congregaciona, se conjunta, congrega, disculpa la palabra certa, es congrega, para receber la Torah de Akadosh Baruj Hu, como en aquella época nuestros antepasados recibieron la Torah no día 6 de Sivan. Y el pueblo de Israel existe por esa Torah. Si no tiene Torah, el pueblo de Israel estaría en una situación menos pensada. Entonces nós debemos saber que estamos iniciando o ano y estamos siendo juzgados al perot Ilan. ¿Qué es Ilan? Dicen nuestros sabios que la Torah fue llamada Uilan, árbol da vida. Y as mitzvot fueron llamadas de perot, dos frutos da vida. Al final das contas, que fica da passagem do homem neste mundo? Ficam seus perot, sus mitzvot, quanto ele caprichou em estudar Torá, quanto ele investiu pela sua mezuzá em sua casa, ter uma mezuzá que proteja a sua casa, quanto ele investiu em seu kashrut, e aí para frente. Quer dizer que nós recebemos a Torá novamente e somos julgados neste momento diante de Akadosh Baruj Hu para receber a Torá HaKedoshá. Lembrando o título de esta palestra, de este shiur que fazemos semanalmente, o título era Maktuv, que está escrito. E a pergunta é por que este título? E agora sim vocês vão entender. Dizem nossos sábios, o Midrash comenta, que a Kadosh Baruch Hu, Deus, não quis fazer distinção entre os povos do mundo. Ele quis ser equilibrado e dar o livre arbítrio para todas as nações do mundo. Porque o dia de manhã se vão levantar as nações e seus representantes e vão dizer para Kadosh Baruch Hu, você sabe por que o povo de Israel deu certo? Porque você entregou para eles a Torá. Você entregou para eles a Torá HaKedoshá. Então, por este motivo, eles deram certo. E eles são um povo pensante, ilustrado, são um povo educado, são um povo de sentimento. Por quê? Porque você entregou para eles a Torá HaKedoshá. Você entregou para eles a Torá sagrada. Mas diz o Midrash que a Kadosh Baruch Hu chegou para as nações e também ofereceu a Torá para eles. E as nações, quando chegou a Hashem a oferecer a Torá, eles perguntaram
Ma Ketiba. ¿Qué está escrito en tu Torah? Y así las naciones preguntaron, y Akadosh Baruj Hu respondió. Para la nación de Esab, respondió para ellos. Estaba escrito Lo tirzah, no derramar sangre. A los árabes falou, no adulterás, no tem adulterio. A los otros povos le falou, no robarás. Y cada teve sua resposta e falaram, nós não podemos. Nossos antepassados fizeram isto e nós continuamos o mesmo caminho, mas Hashem oferece a Torá. E escutem bem, quando chegou ao povo de Israel, o povo de Israel não perguntou Ma Ketiba, que está escrito. O povo de Israel não tem perguntas. Nós não fazemos perguntas para Kadosh Baruch Hu, ou não devemos perguntar e questionar. Devemos aceitar. E de onde nós aprendimos estes secretos de não perguntar e acreditar em Kadosh Baruch Hu? Sin necesidade de fazer perguntas. ¿Sabe lo que dice o Talmud? Nos aprendimos de nossos antepassados. Abraham, o primeiro, ele não perguntou para Hashem. Hashem falou para ele, Kach et bincha, toma teu filho único, Yehidecha, et Isaac, Asher Ahavta, le falou 3 códigos para que Abraham entenda que tem que levar o filho ao sacrifício. Em la Torá diz que Vayashkem Abraham baboker. Abraham acordou em la primeira hora e não perguntou por quê devo sacrificar meu filho único. Isaac ficou cego. E diz o Midrash, ficou cego por 2 motivos. Um motivo, quando ele foi deitado no Mizbeach. Mizbeach é o altar, e foi amarrado. Os malachim se emocionaram, os anjos derramaram lágrimas e essas lágrimas chegaram aos olhos de Isaac. Isaac acabou ficando cego. Outro motivo é que seu irmão Isaac fazia idolatria. E essa idolatria fazia ashan, fazia fumaça. E essa fumaça acabou estragando porque o tzadik Isaac não podia ele enxergar essa fumaça da idolatria dentro de sua casa. Ficou cego e não perguntou. Jacob Avinu, suas 2 mulheres preferidas, Leá e Rachel, Rachel e Leá, uma morreu solamente com uma idade muito prematura, 63 anos, e outra morreu com 32 anos, e o dia que nasceu Benjamim, a mãe já não estava mais em vida, colocou o nome de esse filho Benjamim, porque Ben-Oni, lo chamaram o filho de meu luto. Oni, onen em hebraico é enlutado, a pessoa que ainda não enterrou, Haz Shalom, o ser querido. E diz que não perguntou nada.
Quando quis perguntar, Jacob vino alguma coisa sobre seu filho Yosef, lama nisterá daqui, porque Hashem se me ocultou. Hashem lhe falou, eu estou fazendo o melhor para você e ainda você está reclamando? Estou levando a teu filho Yosef para o reinado do Egito, para o dia de manhã ele poder ajudar ao povo de Israel e você está reclamando. Moshe Rabbeinu não perguntou. Em uma insinuação de Moshe Rabbeinu, Hashem falou com ele, Vaidaber Elohim, falou duro com ele, como você falou, Haval al deadvim belo mishtahim. Me lembro de meus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacob, que não tinham perguntas e agora eles não estão. E você já pergunta, lama reota, lama ze, porque você está fazendo mal a meu povo? Voltamos outra vez. Maquetiba. O povo de Israel não pergunta o que está escrito na Torá, se é Kadosh Baruch Hu. Ele te vai dar a Torá se você tem emuná, se você tem fé. Você não tem perguntas. Se você tem perguntas, é porque ainda a nossa fé não está sólida, não está afirmada, estamos tambaleantes. A pessoa não pode perguntar, fazer perguntas. Nós não perguntamos. E tem uma parte do Talmud que diz, gentil falou para um rabino do Talmud, vocês são um povo precipitado. Vocês são um povo confiado. Confiaram em Hashem. E não perguntaram o que está escrito nesse contrato. Esse contrato que vai vincular a você, a teu filho, a teu neto, a teu bisneto, a Torá, assim que hayenu veorech yamenu, que é tua vida. Ao longo da vida você tem que ter obrigação com esta Torá. Shartam leot al yadeja, amarramos estas palavras, amarramos estas palavras no coração. Você tem que estar amarrado com Hashem. Veayule totafot ben eneja. E tuas ideias têm que estar amarradas com Hashem. Teus movimentos, tus atos e tus pensamentos. E nós não podemos. E falaram, chegou um gentil, falou, vocês são um povo confiado. Falamos, nós sabemos a quem confiar. Por 3 motivos, e escutem bem. Nós sabemos que Hashem não erra. Hashem não dá espaço para cometer erros. Errar é humano, mas não é divino. Hashem, quando te dá uma pauta, estabelece algo, é eternidade, para sempre. E risco zero. Por quê? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Emloch. É o passado, o presente e o futuro. Hashem é existente sempre. Número 2. Hashem não precisa de nossos favores. Nós precisamos de Hashem. Nós precisamos de um manual de instrução do fabricante, aquele que criou o ser humano, o Adão. Este Adão
que foi feito para ele ser rei das criaturas, ter uma conexão direta com a Kadosh Baruch Hu, para ter uma vida de prazer, para ter uma vida de momentos felizes, para ter uma vida sustentada, para ter uma vida sossegada, mas precisa solamente você aceitar a Torá. E o terceiro motivo, Hashem quer teu bem mais que você mesmo. Você, como ser humano, você ainda não se ama suficiente. Porque se você gostaria muito de você, você faria coisas melhores para você. Muitas vezes nós, seres humanos, deixamos de gostar de nós. E Hashem, Ele gosta mais de nós e se preocupa mais de você do que você se preocupa por você mesmo. Então, uma pessoa que tem fé na Kadosh Baruch Hu não precisa perguntar ma que tiba. E não somente isso, vejam bem. O sábio se faz uma pergunta, ao final das contas, Hashem conhece os povos e conhece suas debilidades. E a cada um lhe falou, que está escrito na Torá? Le falou na Torá, está escrito, Lo tirzah, mas Hashem está oferecendo algo que eles não podem controlar. E como pode ser que Hashem oferece para eles uma Torá que eles não podem receber? É uma boa pergunta, não é? A resposta que Hashem lhe falou tem uma única solução para o problema de vocês. É como aquela pessoa que é de pavio curto. Ele precisa ser uma pessoa de paciência, de fé, de tranquilidade, passiva, tranquila. Uma pessoa tão inocente, uma pessoa que espera um momento certo para que Hashem mande as coisas certas nesse momento. A única maneira que uma pessoa pode mudar sua característica de ser menos físico e mais espiritual é através da Torá. Se eles teriam aceitado a Torá, teria mudado sua condição, teria mudado seu caráter, teria mudado seus pensamentos, suas opções, teriam corrido para uma vida muito melhor. Mas eles perguntaram, ma que tiba? Eles não tiveram a confiança absoluta em Kadosh Baruch Hu. A pessoa que tem emuná, para ele a vida é mais prazerosa, é menos dolorosa e mais prazerosa. Porém, o povo de Israel tem essa emuná shelema, que a Kadosh Baruch Hu nos deu um instrumento, nos deu a Torá, para melhorar nossas vidas e dar satisfação e tranquilidade a todo o povo de Israel em todas as épocas e em todos os momentos. A Torá nunca fica abolida. A nossa Torá nunca passa de moda. A nossa Torá acompanha a vida do ser humano desde que ele nasce, os primeiros 8 dias, dizendo Shema Israel, até os 120 anos.
E a Torá não erra. Os seres humanos, nós podemos errar. Mas a Torá, a Kadosh Baruch Hu, não erra. Então nós devemos receber essa Torá com carinho. E pergunta outra vez o Talmud. Que responderam nossos antepassados naquele momento histórico e solene, na qual a Kadosh Baruch Hu desceu com sua divindade e abriu os 7 céus para que todos possam olhar e acreditar em Kadosh Baruch Hu, em Hashem, passar essa informação de pai para filho e de filho assim para as próximas gerações. E como eles responderam, ao final das contas, que quer dizer a palavra Naaseh e a palavra Nishma? Diz o Talmud que estas palavras de Naaseh e Nishma têm que ver com as coroas, que foram coroados o povo de Israel na ocasião que receberam a Torá. Os milagres que eles enxergaram, no local que foi apresentado Moshe Rabbeinu, na qual Moshe Rabbeinu viu o Sené, e diz a Torá, via Sené enenu ukal. Ele viu que não era natural o que ele estava olhando, o natural é que um arbusto que está incendiado de fogo, ele se queimasse. E a Kadosh Baruch Hu lhe deu vários recados para Moshe Rabbeinu. Falou para ele, Shal ne'alecha me'al raglecha. Se você quer entrar mais adentro, você tem que tirar teus sapatos. Sapatos é materialidade. Falou, entra, e te vou dar uma resposta. Se você me pergunta o que vai acontecer com o povo de Israel, o que você está vendo com os olhos, você já está enxergando. O que você está enxergando? Assim como este arbusto não é consumido, esta sarça não é consumida, o povo de Israel nunca vai ser consumido e nunca vai desaparecer. Pode ser que eles tenham altos e tenham momentos baixos, mas nessa Israel e Shaker me'olam be'at olam, a eternidade do povo de Israel nunca vai caducar. Nesse momento, o povo de Israel confiaram de uma maneira tão grande a nosso Criador, na qual não duvidaram de sua existência e de sua Torá que chegaram ao nível de anjos, porque os anjos, eles obedecem sem necessidade de pensar. O povo de Israel falou, Naaseh Benishma, primeiro vamos fazer e depois vamos a entender. Nishma, vamos a estudar. É muito difícil, há duas maneiras de você entrar e abraçar o judaísmo. Uma maneira é você entender, nascer, a coroa de nascer. Depois você entender, você se aproximar e você entrar para ser uma pessoa que se converte em um cumpridor de nossa Torá. Por exemplo, a Torá diz, Im bechukotai telechu, bemismotai tishmoru vasitemotam. Você tem que levar os estatutos de Hashem, obedecer meus mandamentos. E você tem que fazê-los. O que quer dizer? Se você não faz, afinal, tudo isso fica em uma teoria. A mitzvah ajuda para amoldar teu coração. Quer dizer, al final das contas, que nós recebemos a Torá. Recebemos a Torá de duas maneiras. A Torá diz, em Perashat Ha'azinu,
Azino Hashamayim Badabera, Betishma Aretz Imrefi, escuta os céus e a terra, que são testemunhas para a eternidade, que eu estou entregando a Torá para o povo de Israel. Yarov Kamatal, que Hashem manda o orvalho. O que é o orvalho? O orvalho é quando você acorda, você vê que tua grama, tu fruto está molhadinho, e você vê que teu fruto vai crescer forte, e você diz, mas não choveu. Dizem nossos sábios, saiba bem que o trabalho nosso tem a capacidade do orvalho. Vai trabalhando, vai fazendo, e você vai ver tua árvore florescer. Há duas maneiras. A Torá escrita é a chuva, é a bênção total. Mas a Torá Be'al Pé é nossas obrigações e nossas responsabilidades. Para acabar um pouquinho, queria falar sobre por que justamente a Torá foi dada para humanos e não para anjos. Quando chegou Moshe Rabbeinu para receber a Torá, os anjos falaram, não dá a Torá para o povo de Israel. Eles vão errar. Le falou Hashem a los anjos, eu já testei vocês, anjos, e vocês fizeram as coisas erradas. Em minha Torá está escrito, não se pode misturar carne com leite. E vocês, quando foram visitar Abraão, Avinu, misturaram carne com leite. Então vocês já perderam a batalha. Eu vou entregar a Torá para o povo de Israel. Porém, é um dos motivos que comemos alimentos de leite para a Torá. A Torá tem satisfação, um copo de leite satisfaz uma pessoa que está com sede. Satisfaz, diz a ciência, não é? Não sabia que a leite hidrata mais que a água. E a Torá hidrata mais que todas as outras matérias que a gente possa ter. E não somente isso. A Torá foi comparado ao halab. ¿Por qué el halab? Halab, a leite, mientras ela está fresca, ela sacia o ser humano. Mas digamos que a pessoa perdeu a validade dessa leite. E a leite fermentou e ele acabou se fazendo queijo. O queijo também nós o utilizamos para fazer cheesecake. A Torá, você, toda ela, do início dela, desde a leite que satisfaz, debaixo de halab tahat leshonech, ela é satisfatória e ela é doce. A pessoa que sabe abraçar a Torá, ele vai assimilando um ritmo de vida de tranquilidade. Nós, o povo de Israel, tem festas permanentes, tem o Shabbat, tem Shavuot, a festa das semanas. Hoje completamos a contagem do Omer, Ezrat Hashem, Shanim Rabot Ve'neimot Ve'tovot. E hoje a gente já sabe que nós deixamos uma etapa atrás e contamos o Omer 7 semanas completas para chegar justamente agora, na plenitude, algo muito esperado. O povo de Israel esperou muito tempo. É como a noiva espera o dia de seu casamento, vai contando. Faltam tantos dias para nosso matrimônio. Nosso matrimônio é com Boreolam, porém na sinagoga se lê a Ketubá. Se lê a ata matrimonial na qual a pessoa deve respeitar, honrar a sua mulher, que é a Torá, que ela não vai ser abandonada por o povo de Israel. Ela é a que mantém esta ilusão do povo de Israel. 3.000 anos, muitos anos foram difíceis e duros.
Con todo eso, la Torah nos levantó en varias oportunidades. Entonces, Bezrat Hashem, espero que esta palabra, Maktub, que está escrito, el pueblo de Israel, lo tzarich, que está escrito, si es de Akadosh Baruj Hu, si es de Hashem, no preciso perguntar qué está escrito. Eu pergunto quando um ser humano ou alguém me quer vender uma filosofia. Eu, antes de ler um livro, quem é o autor? O autor é comunista, ou é socialista, ou é secular. Aí eu vou prestar atenção se eu vou ler o livro ou não vou ler o livro. Mas se Hashem me manda una carta todos los días. Esta Torah, dice el Hafez Haim, Shema Israel, que leemos todos los días, una carta que debemos leer todos los días y lembrar a la entrada y la salida, cuando se acorda, y en todos los momentos de tu vida. Lo llamó Sefer Torah Zemi Pija, la mayor braja que nos podemos dar a nuestros hijos, que justamente en estos días que el Shelah fez. Y así está escrito en Tana de Beliahu, que había un rabino que todos los días rezaba por sus hijos. Y tuvo mérito este rabino de tener una vida longa y ver de sus hijos, Kohanim y 5 generaciones. Y Hashem no lo quería tirar del mundo porque él rezó tanto para los hijos, para que los hijos sean tzadikim. Es una época elevada, es una época de renovación. Saibam que la Torah te faz más joven, te tira las ideas del pasado. Aquellas personas que viven con ideas del pasado, te renova, te faz rejuvenecimento, te faz más joven. Rejuvenecer facial que fazem hoje as mulheres precisam tudo isso. Se você pegar uma Torá, a pessoa que tem tranquilidade, neném, escutem bem, neném, quando a vezes está lá no colo dos pais, ele chora. Chega o avô, abraça o neném e o neném se acalma em 10 segundos. Por quê? Porque esse avô já tem Meshivat Nafesh, já está tranquilo. O jovem está estressado. E a mãe passa para os filhos o estresse através de Lahasdan. O filho, o neném, entende que o pai não tem capacidade. Bezrat Hashem, nós somos, quando estamos nos braços de Hashem, nós estamos tranquilos. Almen Menuhot y Nahalem, que Boreolam nos acompañe siempre con saúde, 120 años de vida, Brajá, Refuah Shlema, que todo esto está en nuestra Torah. Vamos a escuchar nuevamente los 10 mandamientos en las sinagogas, cada uno. La sinagoga que le frecuenta, perto donde está, no perca la oportunidad. No venda oro por terra. A sociedade moderna não tem solução. O governo americano tirou agora, em desespero, novas leis em alguns estados dos Estados Unidos, da proibição das redes sociais que estão matando crianças. TikTok e outras coisas que matam. Nós temos a Torá Baruch Hashem, que é uma proteção, uma cobertura, porém, a gente vai debaixo da Jupá. Por que tem Jupá? O que é Jupá? É proteção. O noivo e a noiva se protegem debaixo da sombra divina. Nós não vamos a proteger, Bezrat Hashem, este ano, a sombra divina, Sha'atová, que tenhamos saúde, felicidade, tranquilidade, Leshana Tová, bom ano, frutos doces, Bezrat Hashem para todos. Muito obrigado. Shalom Ubracha, Hag Sameach.